Irmãos, hoje nós daremos início ao estudo, continuaremos, na verdade, o estudo no Catecismo. Pergunta de número 18 do Catecismo no dia de hoje. Pergunta de número 18, eu vou esperar vocês abrirem o Catecismo. As perguntas, elas ficam na parte final, da confissão de fé. Quem tiver aberto aí, qual que é o número da página? 125, página 125. Pergunta de número 18. Diz assim, pergunta de número 18. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta. Todo gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Irmãos, vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós abordamos a depravação total. Entendemos que o pecado ele corrompeu o homem por completo. Lembra que nós estudamos o pecado por extensão e o pecado na sua condição total. Nós aprendemos que o pecado por extensão é a condição onde o homem está hoje, condição de miséria, ou seja, todos os seus pensamentos, a sua parte intelectual, as suas ações, tudo isso foi corrompido pelo pecado. Então o homem por completo foi corrompido e assim ele não está mais apto a fazer a vontade de Deus por si só, nós aprendemos isso. Sozinho é impossível para o homem fazer a vontade de Deus. Isso só acontece quando ele é regenerado pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que ele é regenerado pelo Espírito Santo, ele agora, consegue, então, fazer a vontade de Deus. Ele tem os olhos abertos, Nós vimos sobre isso. Então, hoje, nós vamos aprofundar nesse tema. Então, hoje a gente vai ver em que nível, A gente vai, como disse, aprofundar um pouco mais no nível e aprender a situação do homem. Quando a gente fala das misérias temporais, as misérias desse mundo, o quanto afetou a todos nós. Então, nós vamos estudar sobre isso hoje. Então, nós vamos estudar sobre a realidade da condição humana, perdição e miséria. Veja só, a Bíblia é clara, a humanidade está perdida, está em perdição. Muitos ignoram essa verdade, buscando explicações para a vida que não incluem um Criador. Há uma forte tendência em acreditar que podemos alcançar a felicidade e resolver nossos problemas sozinhos, sem a ajuda de Deus. No entanto, Romanos 1,18 revela a ira de Deus contra a impiedade, uma verdade que as pessoas evitam a todo custo, enganando a si mesmos. É importante nós entendermos isso aqui de imediato, porque o que acontece? No mundo atual, as pessoas tentam de todas as formas, os pecadores, a tentar resolver os problemas da humanidade, tirando Deus da equação. Você pode ver que a criação da teoria, da evolução, é um desses sentidos. O homem criou uma teoria e, a partir dessa teoria, ele tirou Deus da equação. É uma forma que os homens fazem de tentar meio que fugir da ira de Deus. Eles sabem, está no coração deles, eles têm esse anseio, eles têm esse medo, porque eles sabem se eles crerem em Deus, eles sabem que eles estão em rebeldia contra esse Deus. A consciência deles os acusam disso o tempo inteiro. Só que uma forma deles cauterizarem, uma forma deles suprimirem essa verdade, eles ignoram Deus, eles tentam explicar todas as coisas que existem no mundo, desde a sua criação, sem Deus. Então eles tiram Deus da equação como uma forma de fugir de Deus, de fugir da ira de Deus. Mas Romanos 1,18 vai dizer que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade. É uma verdade que as pessoas evitam a todo custo, mas elas estão enganando a si mesmas. E a gente vai ver, a partir do estudo de hoje, que todas a situação da vida, o mundo aponta que o homem realmente está em rebelião contra Deus e ele não tem condição de, por si só, resolver os problemas da humanidade. A gente vai ver isso. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui, meus irmãos, é a miséria de viver longe de Deus. Primeiro ponto, vazio interior incurável. Veja só, Deus nos criou com um anseio pela eternidade.
Após a queda, perdemos essa conexão, deixando um vazio que nada material pode preencher. O livro de Eclesiastes repete: tudo é vaidade. Está lá em Eclesiastes 1:2. Veja só, a gente tem, né, nos dias atuais, as pessoas tentam a todo custo preencher um vazio. Elas buscam por alguma coisa. Tem pessoas que fazem isso na busca pela fama. Tem pessoas que fazem isso numa busca desenfreada pelo enriquecimento, né? As pessoas estão no Instagram o tempo inteiro almejando, vendo os bilionários, milionários, aquelas pessoas com aquela vida, parece uma vida perfeita, né? No Instagram, a vida de Instagram que a gente fala. E, em todo o tempo, essas pessoas elas estão ansiando por isso, elas estão vendendo sonhos. Elas vendem uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, uma criação de filhos perfeita, né? Uma casa assim esplendorosa. Então, o tempo inteiro, elas estão almejando isso. O grande problema é que, veja só isso, ó, esses artistas famosos, essas pessoas ricas, apesar de parecer ter tudo, né, quando se trata de bens materiais, essas pessoas estão lutando contra vícios, depressão e até mesmo suicídio. Isso mostra que dinheiro e fama não trazem paz verdadeira. Então, há um vazio, as pessoas estão vazias. Quem nunca viu um ricaço, um bilionário, chega ao fim da vida, parece que para ele a vida não teve sentido. Ele ganhou o máximo de dinheiro possível, né, alcançou vários sucessos, apareceu na capa da Forbes, aparecem lá como os homens mais ricos do mundo, só que eles terminam a vida totalmente assim, sem sentido. Parece que essa busca não saciou o que eles estavam procurando. E a grande verdade é isso, esse vazio incurável, essa coisa que o ser humano está a todo custo procurando. E aí eles tentam buscar isso no sucesso, na fama, e eles não conseguem encontrar. E é incrível que muitas vezes nós nos deparamos olhando para a vida dessas pessoas através das redes sociais, das notícias, né? E a gente pensa, nossa, se eu pudesse ter 1%, né, da riqueza de fulano, seria muito bom, resolveria todos os meus problemas. Só que a gente percebe que esses homens eles estão abastados de sucesso, de dinheiro, e eles não resolvem esse problema, esse vazio interior. É uma coisa que permanece ali neles. Então a gente vê que um dos pontos da miséria de viver longe de Deus é isso. Apesar de você ganhar, né, tá o texto, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é realmente uma verdade bíblica, e a gente percebe que as pessoas elas continuam insistindo nisso, né? Essa ideia, principalmente nas redes sociais, isso aparece demais. É uma ideia de uma vida perfeita. Só que, na verdade, famílias destroçadas, pessoas no vício, né? Se você, quem já teve a oportunidade de ver aqueles documentários que falam dos famosos de Hollywood, gente, é terrível. É uma verdadeira assim, desgraça. Assim. É uma situação, assim, vícios, envolvimentos, famílias quebradas, jovens quebrados, mulheres. Então você vê que ali a fama, o dinheiro não resolveu o problema deles. Esse vazio, esse abismo incurável, ele persiste. Um outro ponto é o sofrimento inevitável. Veja só, a aflição é uma parte universal da vida. Doenças, acidentes e desastres podem nos atingir a qualquer momento. Mesmo pessoas boas sofrem, enquanto perversos podem parecer prosperar. Isso faz parte do plano soberano de Deus, onde as provações para os justos servem para o seu bem final. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Jó, capítulo de número 5, verso 7. Jó, capítulo de número 5, verso 7. Veja só, Jó, capítulo 5, versículo número 7. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Então, o que está aqui em Jó é uma certeza de que o ser humano vai sofrer.
Isso pode ser em várias áreas diferentes. Isso pode ser através de doenças, acidentes, desastres. Um exemplo disso foi a pandemia. A pandemia afetou todos, ricos, pobres, brancos, negros, todas as classes sociais, pessoas de todo tipo foram afetadas por essa doença. Então, ninguém escapou, nem mesmo as pessoas que tinham mais dinheiro ou as pessoas que, tinham condições melhores, como a gente já viu no ponto anterior sobre isso, elas foram afetadas, morreram. Muitos morreram. Foi um verdadeiro caos a pandemia. E ela mostrou claramente a situação de miséria do ser humano. O ser humano é pó, é miserável. Em rebelião contra Deus, mas eles continuam endurecidos, continuam achando que eles podem preencher esse vazio através de todas as outras coisas, que eles podem consertar o mundo. O ser humano está até hoje. As pessoas, essa época nossa é o momento da história onde as pessoas mais falam sobre evoluir. Vamos evoluir, nós estamos evoluindo. Nós não estamos, irmãos. A única coisa que evolui é a ciência. Ou a tecnologia, e mesmo assim a tecnologia tem sido utilizada de maneira errada, tem causado diversos problemas. Na minha área onde eu atuo, que é a psicologia, nas escolas eu tenho visto quanto a tecnologia tem sido um verdadeiro caos para as crianças e adolescentes. Crianças extremamente ansiosas, jovens no estado deplorável, envolvidos assim com coisas terríveis. Isso através da tecnologia. Então, a gente vê que mesmo aquilo que poderia ser utilizado para o bem tem sido utilizado para o mal. Então, a gente vê que o ser humano não está consertando o mundo. O mundo tem cada vez mais o nível de desgraça, o nível de corrupção, ele tem cada vez mais se aprofundado. Então, a gente percebe isso. E o sofrimento ele é inevitável. Por mais que exista ciência através da medicação, isso é bom. Deus deu a sabedoria aos homens para criar medicamentos e coisas boas para aplacar um pouco o nosso sofrimento. Mas, mesmo assim, o sofrimento é inevitável para todos. De alguma forma, ele chegará até nós. Justos e injustos, a gente viu. A história de Jó é um exemplo disso. Jó era um homem íntegro perante Deus, justo. Mas Jó, ele foi afligido de várias dores. Teve a família destruída. É bem verdade que o fim da história cooperou, as coisas cooperaram para o bem de Jó. Assim como para os cristãos irá cooperar. Mas a verdade é que muitas vezes isso parece estar invertido. Parece que o ímpio prospera tanto, o ímpio está rico. Parece que aquele ímpio nunca fica doente, é uma coisa engraçada isso. Você olha, parece uma pessoa só faz coisa ruim, só está envolvida em corrupção. Olha os políticos, olha a política brasileira. E não acontece nada com essas pessoas, enquanto um coitado ali, mas a gente percebe que, lembra, todos estão encerrados no pecado. E por causa disso, todos sofrem e padecem. E o ímpio, mesmo se ele permanecer ímpio durante a vida, ele receberá uma punição final também. Então ninguém escapará, a não ser, obviamente, aqueles que se voltam para Deus. Terceiro ponto, também que afeta, as misérias da vida afetam, é a inevitabilidade da morte, ou seja, a morte ela é inevitável. Veja só, a morte é o destino certo para todos nós e é uma consequência do pecado, não algo natural. Apesar das pessoas sempre falarem da morte, como todos vão morrer, é algo natural da vida. Na verdade, a morte é uma consequência do pecado. Quando Adão ali, ele está no jardim, meus irmãos, e ele desobedece a Deus, obviamente que a morte ela trouxe separação entre o homem e Deus. Mas o homem também ele perdeu a oportunidade ali da vida eterna naquele momento. Então ele morre, ele vai voltar para o pó. Em algum momento o homem voltará à condição em que foi criado, que é o pó. Então a gente vê que a morte também faz parte desse julgamento de Deus sobre os homens. É muito importante nós entendermos isso. Então, apesar das pessoas falarem isso é natural, não é natural. Natural no sentido, talvez, de que todas as pessoas, obviamente, vão enfrentar a morte, mas a morte é uma consequência do pecado, uma consequência do pecado do homem. Veja só, a morte de um jovem, um acidente inesperado, nos lembra que a vida é frágil e imprevisível e que a morte não é apenas para os velhos. A gente vê desastre a todo tempo. Recentemente, aqui na nossa cidade, a gente viu algo acontecer do tipo, isso impacta as pessoas de tal forma. Mas é engraçado que, mesmo impactando, as pessoas continuam endurecidas para Deus, mesmo as pessoas vendo a realidade.
E aqueles que morrem terão que se apresentar diante do Rei do Universo para serem julgados. Então, é importante nós entendermos que a morte faz parte da miséria humana. Último ponto desse tópico aqui, a realidade do inferno. Veja só, Jesus Cristo ensinou claramente sobre o inferno como um lugar de fogo inextinguível, e choro e ranger de dentes para os perdidos. Ele usou as mesmas palavras para descrever a punição eterna e a bênção eterna. Eu vou pedir para vocês abrirem, primeiro lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 12. Mateus 3, 12. Diz assim: Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Veja só, quando aqui Jesus fala desse fogo que nunca se apaga, Jesus aqui está falando sobre o inferno. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo. Aqui ele está falando daqueles que são salvos, né? Ele recolherá o trigo e, porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E a palha aqui são aqueles que são injustos, os ímpios. Eles, né, serão condenados ao inferno. Então, o inferno é realidade. Apesar das pessoas ignorarem, né? Ontem eu estava no local e eu vi as pessoas tendo a seguinte conversa, né? Eu fiquei doidinho para entrar no meio, para poder corrigir, mas eu falei, é melhor não. E as pessoas estavam falando assim, os crentes acham que Jesus vai voltar, né? E eles estavam justamente conversando sobre isso. É muito fácil, né? Você vai lá e entrega a sua vida para Cristo e aí Ele perdoa todos os seus pecados. Aí é fácil demais, né? Eu entendi ali que aquelas pessoas eram espíritas, né? Não precisou nem eles falarem muito não para entender que eles eram espíritas e eles creem nas boas obras, né? Nas boas ações. Eles acreditam que eles podem consertar. É do tipo de pessoa que a gente falou no primeiro tópico. Eles acreditam que eles podem consertar e eles estão fugindo da ira de Deus. Eles estão tentando, por conta própria, consertar um mundo quebrado, um mundo caído. Eles não perdem por esperar. Por pouco eu falei para eles assim, eu falei assim, vocês não perdem por esperar, espera só mais um pouquinho. Mas eu falei assim, a Marilene falou, se contenha. Eu, graças a Deus, consegui me conter no momento. Mas tá bom. A realidade do inferno, irmãos, isso é real. Inferno, e olha para você ver, interessante, né? Tem muita gente que fala, Jesus só falou de amor, Jesus é amor. É bem verdade. O amor de Cristo foi demonstrado na cruz pelos pecadores. Mas Jesus fala do inferno. Jesus fala do inferno e não é uma vez só. Se você olhar os evangelhos, e as pessoas ignoram, para você ver a dureza do coração do homem, eles ignoram fortemente esse fato de que Jesus fala do inferno, fala da condenação eterna. Então, o que nós vimos nesse tópico, irmãos? O homem, na sua miséria de viver afastado, longe de Deus, ele tem um vazio interior que é incurável. Ele tenta preencher esse vazio com essas coisas materiais, mas ele não consegue. O sofrimento é para todos, justos e ímpios, né? Fuja dessa ideia de que você, pelo fato de ser cristão, você não vai sofrer. Não é isso que a Bíblia ensina. Olha Jó, olha a vida de Jó. E a Bíblia ensina também que, aparentemente, nessa vida, você olha para o ímpio prosperando e parece assim que Deus... Cadê Deus? Deus não vai agir, Deus vai permitir que esse homem mau... Mas Deus, isso faz parte do plano soberano de Deus. E muitas vezes, aliás, muitas vezes não, todas as vezes nós só entendemos de maneira completa só o fim. Sabe aquela luta travada que o cristão passa? Aquele momento de sofrimento, você fica tentando entender, Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí depois que você chega ao fim, essa luta que você fala assim, graças a Deus por esse sofrimento, quanto Deus me ensinou. Porque lembra que Deus é um pai amoroso. E como um pai amoroso, Ele precisa nos disciplinar. Ele precisa trazer para nós a disciplina para que nós possamos continuar nos seus caminhos. Então, quando termina, nós olhamos para trás e entendemos. Nós falamos assim, olha que maravilha. Foi muito bom, já viu a pessoa falar isso? Foi muito bom ter passado por isso. O quanto Deus me ensinou através desse sofrimento. E Jó, irmãos,
Leia um livro de Jó. Né? Eu sei que vocês se acostumaram com aquela história, Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, no final Jó ganhou tudo de volta. A maravilha está no... Você vai lendo e você vai ver nos diálogos, você vai ver... Aí você fica maravilhado, você vai entender como Deus está trabalhando na vida de Jó. É isso que é incrível. As pessoas... Se resumiu o livro, né? No início e no final, acabou. E principalmente voltado para a questão do ganho financeiro. Olha como é que o ser humano é terrível. Até para olhar para as escrituras, o pensamento sempre está no material e não na grande obra, a maneira com que Deus trabalhou. Né? A paciência de Jó, como Deus trabalha. E é exatamente isso que Deus faz conosco cristãos. A gente está numa caminhada de santificação. E Deus está nos moldando, Ele está nos ensinando. Então, muitas vezes, aquilo que parece ser mal aos nossos olhos está vindo para nos ensinar a nos manter firmes e a fazer a vontade de Deus. Agora, nós vamos passar para o segundo tópico da aula de hoje, que é o quê? Qual que é a diferença, então, entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo? Então, nós vamos agora traçar um paralelo. Nós vimos essas verdades anteriores. Agora nós vamos traçar esse paralelo, né, da diferença do cristão para o ímpio. Veja só, apesar de toda a humanidade ter caído, há uma grande diferença entre os que rejeitam Deus e os que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja só, nesta vida, quando se fala desse tempo agora que nós estamos vivendo, aqueles que estão em Cristo, eles desfrutam da comunhão com Deus. É livre da condenação e recebe a disciplina amorosa de um pai. Abra lá em Hebreus 12, 9. Hebreus capítulo 12, verso 9. Vamos ler a partir do 7. Veja só. A partir do 7, Hebreus 12, a partir do 7. Diz assim: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Olha que coisa maravilhosa aqui em Hebreus. Veja só. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Veja só que coisa interessante aqui que o autor aos Hebreus está nos ensinando. Que aquele que é cristão verdadeiro, aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor, ele será corrigido na caminhada cristã. E a correção, meus irmãos, a correção de Deus é diferente de uma punição. Os ímpios, eles são punidos, mas os cristãos não são punidos. Eles são corrigidos. Veja só a diferença. Porque Deus, ele corrige os seus filhos. E ainda dá o contraste com os pais humanos. Não é verdade? Se os pais humanos, nossos pais, nos corrigiam nos nossos erros, quanto mais Deus, que é o Pai Celestial, perfeito, Ele irá nos corrigir como cristãos. E aqueles que não são corrigidos, veja só, eles são chamados de bastardos. Então a gente vê aqui que a correção faz parte. A correção faz parte da vida. Então aqueles que estão com Cristo, eles, por desfrutarem dessa comunhão íntima com Deus, né, eles são livres da condenação, mas eles recebem disciplina amorosa. Então, às vezes, aqui eu vou fazer uma pequena observação. Eu sei que muitos aqui talvez tenham aprendido aquela história de que quando acontece algo, né, uma correção na vida do cristão porque você está em pecado, não necessariamente. Veja só o que o texto está nos ensinando. É muito bom a gente... Porque senão, irmãos, isso é muito perigoso, inclusive. Né? Eu quis abrir esse parênteses aqui. Às vezes Deus está corrigindo porque Ele quer te ensinar algo. É o processo de santificação da caminhada cristã. Né? Eu sei que às vezes a pessoa tropeçava na rua, a pessoa falava lá, tropeçou porque está em pecado. Pecado grave, hein? Precisa rever isso aí na vida. Não, sinceramente. Então a gente aprende que as Escrituras nos ensinam isso.
E sem Cristo? Se com Cristo a pessoa desfruta de comunhão, ela está livre da condenação eterna, e ela recebe a disciplina amorosa de um pai. Sem Cristo, essas pessoas permanecem sobre a ira de Deus. A ira de Deus. Tanto nessa vida e na vida posterior, essa ira irá se intensificar, né, na condenação eterna. Então, aqueles que não se arrependem, eles permanecem sobre a ira de Deus nessa vida e também na vida eterna eles serão lançados no inferno. Então, veja só, um cristão doente pode encontrar paz e força em Deus para enfrentar a enfermidade, enquanto alguém sem fé pode se sentir desesperado e abandonado na mesma situação. Esse exemplo aqui é espetacular. Eu estava comentando com a Marilene em casa como que é diferente, né? Um cristão, às vezes um cristão se olha para um cristão numa situação assim grave. Às vezes ele chega lá, está no leito de morte, e os médicos já falaram para a família, olha, não, né, fatalmente irá falecer, está numa situação muito difícil, mas parece que há uma tranquilidade. Parece que está assim, parece que só está guardando a eternidade. Enquanto os ímpios, eles se desesperam, eles ficam desesperados. Aí é aquele momento que chama todas as religiões do mundo para tentar resolver, já viu? Né? Aí vai lá, chama o pastor, chama o padre, chama o pai de santo e vai tentando. É engraçado, né? Como que na hora do desespero, eles entendem que não dá para consertar o mundo e aí eles recorrem, no desespero, eles recorrem a tudo quanto é tipo de solução. E aí, porque eles percebem um anseio dentro do ser humano sobre a eternidade. A grande questão é, essa eternidade será com Cristo ou sem Cristo? Será nas bodas do Cordeiro ou lançados no inferno? Aqui está uma grande diferença. Então, nessa vida, na morte e na eternidade, veja só, com Cristo, a morte é a porta para a vida eterna. E o nosso corpo, né, nós teremos, aqueles que morrerem com Cristo, eles ressuscitarão primeiro, eles terão um corpo ressurreto. Então, veja só, que coisa interessante, o corpo ele não perecerá, ele perece por um instante, o corpo físico, né? Mas haverá um momento que esse corpo será restaurado, estará em estado perfeito, né? Ele se juntará novamente com a alma e será transformado, um corpo que não perecerá mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, para o cristão, a morte, o pessoal fala muito isso, a morte é uma passagem, realmente. Para o cristão, a morte é uma passagem para a vida eterna. E para o ímpio? Para o ímpio, a morte significa a intensificação da separação de Deus e sofrimento indizível com a alma já espiritualmente morta. Vou pedir para vocês abrirem Efésios 2:1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1. Veja só o estado em que o ímpio vive. Olha só. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vejam só o que Paulo está dizendo para os irmãos ali em Éfeso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que aquele que é ímpio, ele está morto nas suas transgressões e pecados. Então ele está separado nessa vida. Nessa vida ele está separado de Deus. E na eternidade essa separação ela irá ser total, permanente. Eles serão lançados no inferno e sofrerão as penas, né, para o pecado. Eles serão condenados. Então, a alma que já, né, está espiritualmente morta, então a alma e o corpo eles serão lançados na condenação, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Veja só, o contraste entre a paz de uma pessoa de fé em seus últimos momentos, que tem esperança de um futuro com Deus, e o medo e a incerteza de quem não tem essa esperança. As pessoas que não estão com Cristo, elas não têm esperança, irmãos. As pessoas, a vida delas, elas não têm sentido algum. É correr atrás do vento. Elas tentam, sabe? É uma peleja constante, correndo atrás de mais dinheiro, mais posses,
tudo, mas não resolvem o problema real do homem. O problema do homem é o pecado, a miséria. Somente Deus, é através de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. E aí nós temos a condição de fazer a vontade de Deus. E aí a vida passa a ter sentido. O cristão, ele está caminhando para a eternidade. O cristão, óbvio, que nós, pela nossa fraqueza, muitas vezes nós nos deparamos com preocupações. É natural as preocupações financeiras, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a gente precisa descansar. Nós temos um Deus soberano, Deus é dono de todas as coisas, nós temos estudado isso. Então Deus, ele é soberano. Ele tem nos sustentado até o dia de hoje, por que é que será diferente? E mesmo quando nós passarmos pelo vale, pelas provações, Deus estará conosco. Nós devemos entender isso, essa verdade. Então, o que nós concluímos desse estudo de hoje? Veja só. A humanidade está em um estado de miséria, independente de sua crença. Acreditando ou não em Deus, como diz, né? Contra fatos não há argumentos. Olhe os fatos ao redor. Veja o mundo. Veja as notícias. Né? Guerras, doenças, filhos contra pais, pais contra filhos, famílias quebradas, vícios. Tudo isso faz parte da miséria humana. Não tem para onde correr. Enquanto o ser humano tenta se autoconsertar, suas obras mortas, tentam fazer alguma coisa, é impossível. Mesmo ele, não, mas nós vamos consertar esse mundo. Você vai ver se em 2050... Desde quanto tempo a gente está ouvindo essa conversa? Né? Desde o período dos avós. Não, o mundo está evoluindo. Gente, nós não estamos evoluindo como pessoas. Veja só as ideologias. Como tem distorcido a verdade. Aliás, para eles não tem verdade mais. A verdade é algo que se perdeu. Não existe verdade. A verdade é a sua verdade. Ou seja, todo mundo quebrado, cada um com a sua verdade. Imagina que causa isso. Não tem um padrão. O padrão estabelecido por Deus não serve para os ímpios. A busca por entretenimento, fama ou riqueza não preenche o vazio causado pela ausência de Deus. Não adianta. Essa busca é desenfreada. Nós devemos viver para a glória de Deus. Nós descansamos em Deus, nós trabalhamos, é verdade. Nós estudamos, trabalhamos, criamos os filhos, vivemos em comunhão uns com os outros, sempre descansando em Deus, sempre fazendo para a glória de Deus, sabendo que Deus é o sustentador de todas as coisas. Nós não vivemos loucos, né? Acordar 2 horas da manhã, né? Vamos, né? Enquanto eles dormem, eu vi um vídeo de um rapaz falando sobre isso recentemente, onde ele diz o seguinte: olha aqui, fui seguir esse padrão que o pessoal falou, enquanto eles dormem eu estou aqui acordado, olha a quantidade de remédios que eu estou tendo que utilizar agora para conseguir dormir, descansar. Então você vê que essa busca desenfreada vai trazer cada vez mais problemas. Nós devemos trabalhar, sim, é bem verdade, mas confiar na providência de Deus. A aflição é universal, atingindo a todos, incluindo os crentes, o que contradiz teologias como a da prosperidade das emoções. Sabe aquela igreja que ensina que o cristão não sofre? Cristão não sofre, hein? Só bênção, palavras de positividade. Fuja desse tipo de ensino. É engraçado que eu não sei que Bíblia que é essa que esse pessoal está lendo. Acho que eles ignoraram a história de Jó. Né? Passaram por cima de Jó, assim, do texto, assim, né? Ignoraram todas as aflições. Será que eles ignoraram o mal que veio, por exemplo, sobre a vida de Davi? Homens que pereceram. Mas imagina só. Imagina se é só na nossa vez que não vai ter sofrimento, sendo que desde que o homem caiu no jardim do Éden, a humanidade padece. Então, os crentes sofrem, sim. Não é só os ímpios, os crentes também. E muitas vezes isso até parece se inverter. Parece que os ímpios prosperam e os crentes vivem, né, numa situação crítica. Mas isso faz parte do plano de Deus.
A soberania de Deus. Jesus Cristo ensinou claramente sobre a punição eterna para os não salvos, assim como sobre a bem-aventurança dos salvos. Então essa é uma realidade. O inferno é real, a vida eterna é real, a salvação é real. Para os salvos, né, nós teremos novos céus, nova terra, morada celestial, descanso eterno. Mas para os ímpios, condenação eterna, inferno. Quem está em Cristo desfruta de comunhão com Deus, sendo livre da condenação e recebendo disciplina amorosa. Aqueles longe de Deus permanecem sob sua ira. O ímpio está sobre a ira de Deus. O ímpio está sobre a ira de Deus. Agora, aquele que é salvo, aquele que se arrependeu, creu em Cristo, ele descansa. Ele não está sobre a ira, aquela maldição eterna, não. Agora ele é disciplinado, disciplina amorosa por parte de Deus, que se torna o pai daqueles que creem. Deus se torna um pai. O nosso pai é o Senhor soberano de todas as coisas. Então, mesmo a disciplina coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, aquilo que parece ser extremamente bom e aquilo para nós, que naquele momento pareça ser mal, isso coopera para o nosso bem. Todas as coisas. Por último, para o cristão, a morte é a entrada para a vida eterna. Para o descrente, é a intensificação da separação de Deus, resultando em miséria eterna. Então, para o cristão, vida eterna, salvação. Para o ímpio, condenação. No final, o cristão experimentará a felicidade plena, enquanto o incrédulo enfrentará a miséria eterna. Agora surge a pergunta que eu deixarei para a aula de hoje como reflexão. Onde você busca sua verdadeira felicidade? Onde você busca sua verdadeira felicidade? Em Cristo? Ou nas riquezas terrenas, nas posses? Onde está o seu coração? Porque, aí estará o seu tesouro. Onde está o seu coração é onde estará o seu tesouro. Então nós devemos entender que devemos nos voltar para Deus. Amém?